Você acredita em justiça divina. Porque o que vocês vão ouvir hoje vai fazer qualquer um que já passou por uma traição ou humilhação sentir que ainda existe esperança no mundo. Imaginem só, uma mulher está assinando os papéis do divórcio, vendo o ex-marido todo pomposo com a nova namorada, sendo tratada como se fosse um lixo descartável. E aí, alguns minutos depois, chega uma ligação que muda tudo. Tudo mesmo. A vida às vezes é mais cinematográfica que qualquer filme, pessoal. O ar-condicionado gelado do escritório de advocacia estava sufocante. Sabe aquele clima pesado de velório? Era exatamente isso. Do outro lado da mesa de mogno polida, que provavelmente custava mais que o meu carro, estava sentado meu ex-marido Ethan com o braço possessivo em volta da nova namorada, Chloe. O anel dela, gente, que monstrengo cafona. Do tamanho de um ovo de codorna, brilhando sob a luz fria do escritório como se estivesse debochando da minha aliança simples que eu já tinha guardado há tempos. Eles estavam ali para finalizar nosso divórcio, o fim brutal de 10 anos da minha vida. O sorriso convencido do Ethan me dizia tudo. Ele achava que tinha ganhado no jogo. Acreditava que estava me deixando sem nada além de lembranças amargas e poeira. Mal sabia ele que em poucos minutos, outros documentos iam chegar e transformar a vitória dele em cinzas na boca. A sala de reuniões da Reis, Thatcher e Dean foi projetada para intimidar. Era o mundo do Ethan, ternos caros, julgamentos silenciosos e aquela matemática fria e brutal do poder. Eu me sentia como um fantasma assombrando tudo aquilo, uma relíquia de um passado que ele queria enterrar de vez. Meu nome é Isabella Rossi. Aos 34 anos, eu me sentia velha e perdida ao mesmo tempo. Durante 10 anos, fui a senhora Ethan Reis, um papel que tentei desempenhar com graça, carinho e uma paixão silenciosa pelas artes. Agora eu era só Isabella, e sinceramente, não sabia mais quem era essa mulher. Do outro lado da mesa, Ethan irradiava uma confiança arrogante que dava nojo. Aos 36, estava no auge da carreira como banqueiro de investimentos impiedoso, um cara que via o mundo como uma série de ativos para adquirir. Ele me adquiriu, e agora estava me liquidando. O braço dele estava permanentemente grudado nos ombros magros da Chloe Sterling, sua noiva de 25 anos. Ela era a visão da perfeição moderna. Uma influencer digital cuja vida era um feed curado de viagens de luxo, roupas de grife e frases motivacionais sobre viver sua melhor vida. O sorriso era brilhante, os olhos vazios, e a presença dela ali era uma crueldade deliberada e calculada. Então, Isabella, Ethan começou com aquela voz lisa e condescendente, o mesmo tom que usava para explicar instrumentos financeiros complexos para pessoas que considerava intelectualmente inferiores. Meu advogado, Dr. Davis, tem a papelada final pronta. É bem direto. Fomos bastante generosos considerando as circunstâncias. Dr. Davis, um homem com cara de punho fechado, empurrou uma pilha de papéis pela mesa. Minha própria advogada, a doutora Shen, sobrecarregada mas gentil, me deu um aceno pequeno e encorajador. Generoso era a palavra do Ethan para um acordo tão miserável que chegava a ser ofensivo. Mal daria para cobrir 6 meses de aluguel do apartamentinho que encontrei, o mundo longe da cobertura espaçosa que dividíamos, agora ocupada pela Chloe. Olhei para a mão da Chloe descansando delicadamente na do Ethan. O diamante no dedo dela não era só um anel, era uma declaração. Era a proclamação da minha substituição, um testamento cintilante do meu fracasso. Lembrei do dia em que Ethan me pediu em casamento. Éramos jovens, mochilando pela Toscana. Ele me deu uma aliança simples e elegante num olival banhado de sol. Prometeu uma vida de parceria, de sonhos compartilhados. Em vez disso, me deu uma gaiola dourada. Só quero ter certeza de que você vai conseguir se virar, Easy. Ethan continuou, o apelido antigo como uma flechada envenenada. É um mundo grande e assustador lá fora quando você não tem alguém cuidando das coisas. A implicação estava clara. Eu era artista frágil, a sonhadora que organizava exposições em museus enquanto ele, o pragmático, conquistava o mundo das finanças. Ele cultivou essa narrativa por anos, devagar e metodicamente corroendo minha confiança. Menosprezou minha carreira, chamando de "obizinho fofo". Controlou nossas finanças com punho de ferro, me dando mesada como se eu fosse criança. Me isolou dos amigos, sutilmente sugerindo que eles não eram ambiciosos o suficiente, que estavam me puxando para baixo. No final, comecei a acreditar nele. Comecei a me ver através dos olhos dele. Pequena, incapaz e totalmente dependente. Chloe se intrometeu, a voz como um sininho de falsa sinceridade. Ethan se preocupa tanto com você. Nós dois nos preocupamos. Só queremos que você seja feliz. Encontrei o olhar dela.
Não havia simpatia ali, só um brilho frio e reptiliano de triunfo. Ela era vencedora, a nova rainha do castelo. Eu era deposta, a bruxa exilada. Peguei a caneta. O peso parecia imenso, um cetro da minha própria rendição. Minha mão tremia levemente. Sentia os olhos preocupados da doutora Shen em mim. Respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar reciclado e estéril. Pensei nas incontáveis noites que chorei até dormir, na morte lenta e agonizante do nosso casamento, no golpe final esmagador da infidelidade dele. Descobri o caso dele com a Chloe não através de uma mensagem perdida, mas através de uma foto de tabloide dos dois num iate em St. Barts, uma viagem que ele disse ser uma pescaria só com os amigos. A humilhação pública foi o último prego no caixão. Foquei na linha da assinatura. Assinar esses papéis não era só terminar um casamento. Era admitir derrota. Era validar a narrativa do Ethan de que eu não era nada sem ele. Todo instinto gritava para eu brigar, gritar, jogar os papéis na cara arrogante dele. Mas qual era o sentido? Não tinha recursos, não tinha mais luta em mim. A batalha legal já havia drenado minhas economias miseráveis. Só queria que acabasse. Queria sair daquela sala e nunca mais ver a cara dele. Meu olhar se perdeu pela janela, além dos arranha-céus reluzentes, para a faixa do lago Michigan visível entre eles. Lembrei de um dia, anos atrás, quando Ethan e eu ficamos na margem daquele lago jogando pedrinhas na água. Ele me abraçou por trás e sussurrou: "Somos nós dois contra o mundo, Izzy." Quando foi que ele decidiu que era só ele contra mim? Com um suspiro trêmulo final, assinei meu nome. Isabella Rossi. Não mais Reis. A tinta era uma finalidade negra e crua no papel branco e limpo. Empurrei os documentos de volta pela mesa. Está feito. O sorriso do Ethan se alargou. Ele tinha vencido. Apertou o ombro da Chloe, um gesto de posse. Excelente. Bem, Isabella, desejo boa sorte de verdade. O desdém escorria de cada palavra. Ele se levantou, me dominando, um monumento ao próprio sucesso. Chloe se levantou com ele, um acessório perfeito. Viraram para sair, um casal dourado caminhando para o futuro dourado, me deixando nas sombras do triunfo compartilhado. Quando a porta pesada se fechou atrás deles, um silêncio profundo desceu sobre a sala. Era o som do fim de um mundo. Não senti alívio. Ainda não. Só me senti vazia. Um eco vasto e oco onde uma década da minha vida costumava estar. A doutora Shen colocou uma mão gentil no meu braço. Acabou agora, Isabella, disse suavemente. Agora você pode recomeçar. Assenti, incapaz de falar. Olhei para minhas mãos descansando na superfície fria e implacável da mesa. Estavam nuas. Sem anel, sem papéis, sem futuro que eu conseguisse enxergar. A vitória era do Ethan. Eu fiquei sem nada. Ou assim pensava. As paredes do meu apartamento novo eram de um bege deprimente, a cor da resignação. Era um quarto e sala pequeno numa subida em Pilsen, um bairro vibrante com arte e cultura, mas num universo longe do luxo estéril da cobertura em Gold Coast que um dia chamei de lar. O cheiro fraco de cigarro velho e a comida de algum vizinho, alho e algo indefinível, grudava no ar. Essa era minha nova realidade. Um mundo de móveis usados, compras no mercado mais barato e o peso esmagador de recomeçar do zero. Uma semana havia passado desde que o divórcio foi finalizado. Uma semana desempacotando caixas cheias dos fantasmas da minha vida passada. Livros que Ethan me deu. Fotos de um casal sorridente que não existia mais. Uma meia calça de seda esquecida da Chloe que encontrei enfiada numa gaveta. Uma descoberta que me mandou numa nova onda de náusea e luto. Joguei fora com um arrepio visceral. Meus dias eram um ciclo monótono de candidaturas de emprego, posições de curador, funções em galerias, até gerente de loja de museu. Me candidatei para tudo. Meu currículo e cartas de apresentação cuidadosamente elaborados desapareciam no éter digital. Minha experiência passada, que um dia foi fonte de orgulho, agora parecia uma relíquia da vida de outra pessoa. O mundo da arte, como o mundo do Ethan, era construído em conexões, e Ethan se certificou de cortar metodicamente as minhas. Eu era uma estranha olhando por dentro, o rosto pressionado contra o vidro de uma vida que não podia mais acessar. Os e-mails de rejeição, quando vinham, eram educados e impessoais. Decidimos seguir com outros candidatos. Era uma forma gentil de dizer que eu não era mais relevante. Naquela tarde, estava sentada na minha mesa de cozinha bamboleante, bebericando chá morno e olhando mais um anúncio de emprego. O aluguel vencia em 2 semanas. Meu dinheiro do acordo, depois de pagar o primeiro mês e o depósito calção, estava diminuindo numa velocidade alarmante. O pânico,
frio e cortante, era um companheiro constante, um nó apertando no estômago. Foi quando a campainha gritou. Um som estridente e feio que me fez pular. Não estava esperando ninguém. Meus poucos amigos restantes sabiam para ligar primeiro, pisando em ovos ao meu redor como se eu fosse convalescente. Apertei o botão do interfone. Alô? Uma voz abafada crepitou de volta. Portador para Isabela Rossi. Um portador? Minha mente disparou. Ethan teria mandado algo. Uma nota final de zombaria? Uma caixa das minhas coisas que esqueceu? Meu coração martelava contra as costelas. Autorizei a entrada, as mãos suadas de nervoso. Alguns momentos depois, um jovem de uniforme impecável estava na minha porta segurando um envelope grosso cor de creme. Parecia pesado, importante. O endereço do remetente estava gravado em letras elegantes e severas no canto superior esquerdo. Blackwood End Fin LLP. Não reconheci o nome. Soava antigo, prestigioso e caro. Meu estômago despencou. Tinha que ser outra conta legal, alguma despesa imprevista do divórcio que ia acabar com o resto dos meus fundos. Assine aqui, por favor, disse o portador, estendendo um scanner digital. Minha mão tremeu enquanto rabiscava uma assinatura irregular. Ele me entregou o envelope e sumiu, os passos ecoando pelo corredor estreito. Fechei a porta, me apoiando nela. O envelope agarrado na minha mão como uma sentença de morte. Era feito de papel grosso e de alta qualidade, do tipo que sussurrava riqueza imensa e negócios sérios. Estava apavorada para abrir. Por horas, deixei na mesa da cozinha, circulando ao redor como um animal cansado. Limpei o apartamento, reorganizei meus livros, fiz qualquer coisa para evitar confrontar o desastre potencial que continha. Finalmente, quando o crepúsculo pintou a cidade em tons de cinza e laranja, não aguentei mais. Com uma respiração profunda, abri com uma faca de cozinha. Dentro não havia uma conta, mas uma única folha dobrada do mesmo papel pesado. A carta era formal, a linguagem densa com terminologia legal, mas algumas palavras saltaram para mim. Uma convocação formal para comparecer à leitura do último testamento de nosso cliente, Sr. Arthur Blackwood. Arthur Blackwood. O nome não significava nada para mim. Nunca tinha ouvido falar dele. Como beneficiária nomeada. Minha mente girou. Tinha que ser um erro burocrático. Devia haver outra Isabela Rossi em Chicago, uma que conhecia um homem chamado Arthur Blackwood, uma que circulava em ambientes onde escritórios de advocacia prestigiosos mandavam convocações em papel cor de creme. Reli a carta uma dúzia de vezes. Meu nome, meu endereço novo, estava tudo correto. A leitura estava marcada para depois de amanhã às 10 horas da manhã nos escritórios deles na Wacker Drive. Uma onda de suspeita me lavou. Seria alguma pegadinha elaborada e cruel orquestrada pelo Ethan? Parecia o estilo dele. Uma forma de acenar uma falsa esperança na minha frente, só para arrancá-la e me ver cair. Ele acharia hilário. O pensamento me deixou enjoada. Quase joguei a carta fora. Era mais seguro assumir que era um erro, uma piada cruel. Ter esperança, permitir nem que fosse uma fresta de luz na escuridão sufocante da minha vida parecia perigoso demais. Esperança era um luxo que não podia mais pagar. Mas algo me impediu. Um lampejo de quê? Curiosidade. Desafio. E se não fosse um erro? E se não fosse uma pegadinha? Não tinha mais nada a perder. Minha vida antiga tinha ido embora. Minha vida profissional estava em cacos. Minhas finanças eram uma bomba relógio. Qual era o pior que podia acontecer? Iria a esse escritório chique. Me diriam que foi um erro e sairia me sentindo boba por algumas horas. Era um preço pequeno para extinguir aquela fagulha minúscula e traiçoeira do IC. Dobrei a carta e coloquei de volta no envelope. Iria. Caminharia para a Cova dos Leões, nem que fosse só para provar para mim mesma que conseguia. Pela primeira vez em muito tempo, um sentimento diferente do desespero começou a se agitar dentro de mim. Era uma sensação frágil e desconhecida. Mas estava lá, uma sensação de intriga, um sussurro de possibilidade de que minha história não tinha acabado, que o capítulo final ainda não havia sido escrito. O saguão do prédio na Wacker Drive era uma catedral do poder corporativo. Tetos altíssimos, hectares de mármore polido e um silêncio reverente e calado que fazia minhas botas gastas soarem embaraçosamente altas. Agarrei a alça da bolsa, o envelope cor de creme guardado seguramente dentro, um passaporte para um mundo ao qual eu não pertencia. Minha roupa, um vestido preto simples que tinha há anos, a coisa mais bonita que me restava, parecia totalmente inadequada. Os escritórios da Blackwood End Fin ocupavam todo o 80º andar. Quando as portas do elevador se abriram sussurrando, fui recebida por uma atmosfera de elegância de dinheiro velho. O ar cheirava a couro,
cera de madeira e história. Sem recepcionistas correndo para lá e para cá aqui, só uma única mulher impecavelmente vestida que me cumprimentou pelo nome antes mesmo que eu pudesse me anunciar. Senhora Rossi, o Sr. Finn está esperando. Ela me conduziu por um corredor largo e acarpetado ladeado por pinturas a óleo de homens de cara séria que pareciam ter financiado impérios sozinhos. Meu coração batia um ritmo nervoso contra as costelas. Isso parecia real demais para ser pegadinha. A escala pura do lugar, a confiança silenciosa e inabalável que exalava. Ethan podia ser cruel, mas sua crueldade era teatral. Isso era outra coisa. Isso era substancial. A mulher abriu um conjunto de portas de carvalho pesadas, revelando um escritório maior que meu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade e do lago. Um homem estava de costas para mim, olhando pela janela. Virou quando entrei, e um sorriso gentil e acolhedor suavizou as linhas do rosto. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho grosso, olhos bondosos e inteligentes, e um terno que provavelmente valia mais que meu carro. Senhorita Isabella Rossi, obrigado por vir. Sou Alistair Finn. A voz era um barítono caloroso e tranquilizador. Gesticulou para uma das duas poltronas de couro macias na frente de uma mesa massiva e desarrumada. Por favor, sente-se. Sentei na beirada da poltrona, me sentindo como um pardal empoleirado num trono. Senhor Finn, acho que pode ter havido um erro. Recebi sua convocação, mas não conheço ninguém chamado Arthur Blackwood. Ele se sentou na minha frente, a expressão paciente e compreensiva. Não há erro, garanto. Permita-me explicar. Arthur Blackwood era meu amigo mais querido e meu cliente mais importante por mais de 40 anos. Faleceu pacificamente na semana passada. Fez uma pausa, um lampejo de tristeza genuína nos olhos. Arthur era um homem muito reservado, um recluso, como os jornais estão chamando agora. Construiu uma fortuna vasta, mas nunca buscou os holofotes. Seu maior arrependimento, a única tristeza verdadeira da vida, vinha de uma escolha que fez quando era muito jovem. Escutei, minha confusão aumentando. O que isso tinha a ver comigo? Quando Arthur tinha apenas 19 anos, continuou o Sr. Finn, o olhar firme no meu. Sua namorada, uma jovem que amava muito, engravidou. Eram crianças, na verdade. A família dela era rigidamente religiosa, e o escândalo os teria arruinado. Sob pressão imensa, tomaram a decisão de partir o coração de entregar a filha bebê para adoção fechada. Deixou as palavras pairarem no ar. Uma história de tragédia juvenil, talvez comum, mas ainda não conseguia ver a conexão. Seguiram caminhos separados. Arthur construiu seu império, mas nunca se casou, nunca teve outros filhos. Passou os últimos 50 anos da vida, e uma porção significativa da fortuna, procurando por aquela filha perdida. Só queria saber se estava segura, se teve uma vida boa. Alistair Finn se inclinou ligeiramente para frente, a voz baixando. Alguns anos atrás, finalmente a encontrou, ou melhor, encontrou os registros dela. O nome dela era Sofia. Havia sido adotada por um casal amoroso. Cresceu, se casou com um homem chamado Marco Rossi e se tornou uma artista talentosa. O nome me atingiu como um golpe físico. Sofia e Marco Rossi, meus pais. Minha mãe, Sofia, morreu de câncer quando eu tinha 12 anos. Meu pai, Marco, um músico apaixonado mas em dificuldades, morreu num acidente de carro logo depois que comecei a faculdade. Minha mãe, sussurrei, a voz tremendo. Ela sempre se perguntou sobre os pais biológicos. Procurou por anos, mas com adoção fechada naquela época. Eu sei, disse o Sr. Finn suavemente. Arthur descobriu isso também, e partiu o coração dele porque quando a encontrou, era tarde demais. Sofia já havia falecido. Lágrimas brotaram nos meus olhos, quentes e súbitas. Lágrimas pela minha mãe, pelo reencontro que nunca teve, pelo avô que nunca soube que existia. As peças estavam se encaixando, formando uma imagem tão vasta e inacreditável que mal conseguia compreender. Mas ao encontrar Sofia, disse o Sr. Finn, os olhos bondosos segurando os meus, ele encontrou você, Isabella. Explicou que no último ano, Arthur havia me observado à distância. Contratou investigadores particulares, não para intrometer, mas para entender. Sabia da minha carreira, minha paixão pela arte. Uma paixão, notou o Sr. Finn, que compartilhava com minha mãe e meu avô, que havia sido um colecionador prolífico. Sabia do meu casamento com Ita. Sabia do divórcio, da crueldade e controle financeiro do Ita. Havia visto minha força,
minha resistência, minha dignidade silenciosa diante de tudo. Ele não queria perturbar sua vida, aparecer do nada e causar choque, disse o Sr. Finn. Estava tentando encontrar o jeito certo, a hora certa para procurá-la. Estava doente, sabe? Sabia que o tempo estava acabando. Enfiou a mão numa gaveta e tirou um envelope familiar cor de creme. Era idêntico ao que recebi, mas este estava lacrado e simplesmente tinha Isabela escrito na frente numa letra forte e ligeiramente trêmula. Este é o último testamento de Arthur Blackwood, disse, a voz agora formal. Quebrou o lacre e desdobrou o documento. Pigarreou e começou a ler. Havia legados para instituições de caridade, doações para museus e uma pensão generosa para sua pequena equipe doméstica. E então veio a cláusula final e impressionante. Todo o restante da minha propriedade, incluindo todas as propriedades reais e pessoais, todas as ações, títulos e valores mobiliários, e meu controle acionário da Blackwood Industries, deixo para minha única herdeira sobrevivente, minha amada neta, Isabela Sofia Rossi. As palavras pareciam ecoar no vasto escritório silencioso. Encarei ele, minha mente completamente em branco. Era como se tivesse falado numa língua estrangeira. Controle acionário, Blackwood Industries. Não significava nada. O Sr. Finn deve ter visto a incompreensão no meu rosto. Colocou o testamento de lado e me olhou, a expressão uma mistura de simpatia e gravidade. Isabela, disse gentilmente, você entende o que isso significa? Balancei a cabeça, muda. Arthur Blackwood era um dos homens mais ricos do país. Seu patrimônio líquido é estimado em bilhões. Bilhões. A palavra era um absurdo. Era um número tão grande que não fazia sentido. Era um conceito de filmes, de manchetes, não da vida de uma mulher que estava preocupada em pagar o aluguel do mês que vem. Comecei a rir. Não era um som de alegria ou diversão. Era um som histérico e desequilibrado que era meio soluço. Era o som de uma mente quebrando sob o peso esmagador puro de uma realidade impossível. Eu, Isabela Rossi, a mulher que meu ex-marido acabou de descartar como inútil, acabava de herdar uma fortuna. O jogo tinha mudado. E o tabuleiro havia sido virado tão violentamente que ninguém, principalmente eu, sabia onde as peças iam parar. Sair dos escritórios da Blackwood Finn foi como sair de uma câmara hiperbárica para uma atmosfera diferente. O clamor do centro de Chicago, o rugido do trem elevado lá em cima, a buzina impaciente dos táxis, tudo soava abafado, distante, como se estivesse ouvindo através da água. Caminhei por quarteirões sem senso de direção, os pés se movendo no piloto automático enquanto minha mente cambaleava, tentando processar o choque sísmico que acabava de derrubar meu mundo. Bilionária. A palavra era um objeto estranho alojado no meu cérebro, grande e afiado demais para ser absorvido. Não parecia real. Como podia ser? Ontem estava contando o troco na bolsa para ver se tinha o suficiente para um café. Hoje era isso. Um número com 9 zeros. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento bege e pequeno, o lugar parecia alienígena. A mesa de cozinha bamboleante, o sofá de segunda mão, a caneca de café lascada na pia, eram artefatos de uma vida que não era mais minha. Senti uma estranha sensação de deslocamento, como um fantasma assombrando meu próprio passado recente. Sentei no chão, as costas contra a parede fria, e abri o arquivo que o Sr. Finn me deu. Não eram apenas documentos legais, era uma vida. Era a vida do meu avô. Havia fotografias de um jovem bonito com olhos bondosos e tristes. Havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas à minha mãe, Sofia. Estavam cheias de uma vida inteira de arrependimento, de amor por uma filha que nunca conheceu. Minha querida Sofia, começava uma. Hoje você faria 52 anos. Me pergunto se seu cabelo tem fios grisalhos. Me pergunto se ainda tem a mesma risada que lembro da única foto que possuo, uma imagem granulada do seu anuário do ensino médio. Você pinta. É feliz? Não passa um dia que eu não faça essas perguntas ao silêncio. Li a noite toda, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não estava apenas herdando uma fortuna, estava herdando uma família. Estava descobrindo uma história que nunca soube que tinha. Uma história de amor, perda e uma dor profunda e duradoura. Senti uma tristeza avassaladora pela minha mãe, que morreu se sentindo órfã, nunca sabendo que era a filha amada e perdida há muito tempo de um homem que teria movido montanhas por ela. E senti uma dor profunda por Arthur, o avô que nunca conheceria, um homem que viveu uma vida de riqueza imensa mas pobreza emocional profunda, tudo por causa de uma decisão juvenil e de partir coração. Quando o sol nasceu,
lançando uma luz cinza pálida pela janela. O choque havia começado a receder, substituído por uma mistura desconcertante de emoções, dor, raiva e um senso aterrorizante de responsabilidade. Isso não era apenas dinheiro, era um legado. E então meu mundo explodiu. O Sr. Finn havia me avisado que a notícia vazaria eventualmente, mas não antecipei a velocidade ou a ferocidade. Um jornalista financeiro informado por uma fonte dentro do Tribunal de Sucessões publicou a matéria. A neta secreta do bilionário recluso, uma curadora de arte desconhecida, herda a fortuna Blackwood. Meu telefone, que havia ficado silencioso por semanas, começou a vibrar e tocar com uma energia frenética e implacável. Era uma cacofonia de notificações, cada uma intrusão digital no meu estado frágil de choque. Primeiro vieram os repórteres, notícias locais, veículos nacionais, tabloides britânicos. Eram implacáveis, ligando, mandando mensagem, enviando e-mail. Senhora Rossi, o momento do seu tempo. Pode confirmar a herança. Como se sente sendo a Cinderela dos dias modernos? Esse foi o apelido que escolheram. A Cinderela dos dias modernos, uma narrativa de conto de fadas que arrancava toda a dor e complexidade, reduzindo minha história a uma manchete barata e sensacionalista. Então vieram os amigos, pessoas que não ouvia há anos. Antigas colegas de quarto da faculdade, ex-colegas de trabalho, primos distantes que conheci uma vez num casamento. As mensagens eram pegajosamente doces, cheias de nostalgia falsa e oportunismo mal disfarçado. Easy. Meu Deus, acabei de saber. Temos que nos encontrar. Bella, querida, estava justamente pensando em você outro dia. Consultores financeiros, gestores de patrimônio e gerentes de fundos de hedge se materializaram do nada, todos prometendo proteger e fazer crescer minha fortuna recém-descoberta. Os e-mails encheram minha caixa de entrada, um enxame digital de tubarões circulando o cheiro de sangue na água. Era avassalador, sufocante. Meu apartamento pequeno não parecia mais um santuário, parecia uma gaiola com o mundo inteiro se pressionando contra mim. Desliguei o telefone, desconectei o notebook. Fechei as cortinas, mergulhando o quarto numa penumbra, e sentei no silêncio, o coração martelando contra as costelas. Senti uma sensação aterrorizante de vertigem. Havia passado o último ano me sentindo invisível, descartada. Agora estava hipervisível, uma mercadoria para ser analisada, julgada e explorada. Minha identidade estava sendo reescrita por estranhos. Minha tragédia pessoal distorcida num espetáculo público. No meio do caos, um pensamento continuava subindo à superfície. Uma pedra fria e dura no mar agitado das minhas emoções. Ethan, o que ele pensaria quando visse as notícias? Conseguia imaginar o rosto dele perfeitamente, a descrença inicial seguida por uma onda de raiva incandescente. A mulher que ele considerou inútil, a mulher que descartou por um modelo mais jovem e brilhante, agora era exponencialmente mais rica do que ele jamais sonharia ser. Seu mundo cuidadosamente construído, onde ele era o vencedor e eu era a vencida, havia sido completamente demolido. A dinâmica de poder não havia apenas mudado, havia sido aniquilada por uma explosão nuclear. Uma parte de mim, uma parte sombria e vingativa que tinha vergonha de reconhecer, saboreava o pensamento da humilhação dele. Mas uma parte maior sentia um pavor frio. Ethan não era um homem que aceitava a derrota com elegância. O ego dele era uma coisa frágil e monstruosa. Ele não deixaria isso passar. Eu não era mais apenas Isabella Rossi, a curadora de arte em dificuldades. Era a Cinderela dos dias modernos, e tinha a sensação aterrorizante de que minha história estava longe de acabar. O mundo estava assistindo, e eu não fazia ideia do que fazer a seguir. A única coisa que sabia com certeza era que estava total e completamente sozinha. O caos do mundo exterior forçou minha mão. Em 48 horas, meu apartamento em Pilsen havia se tornado insustentável. Paparazzi estavam acampados na calçada, suas câmeras de lente longa apontadas para minhas janelas como rifles de franco-atirador. Meus vizinhos, inicialmente curiosos, agora estavam abertamente hostis com a perturbação. Eu era prisioneira na minha própria casa. Alistair Finn, abençoe sua presença calma e paternal, arranjou tudo. Uma equipe discreta de segurança me tirou no meio da madrugada para uma suíte espaçosa no Peninsula Hotel, registrada sob nome falso. Era um mundo de corredores sussurrantes, serviço impecável e janelas à prova de bala com vista para a cidade. O luxo era obsceno, um contraste gritante com minha vida anterior, mas o anonimato que proporcionava era uma tábua de salvação. Era uma gaiola dourada, mas por enquanto, era segura. Nos primeiros dias, não fiz nada além de existir. Pedi serviço de quarto.
Tomei banhos longos na banheira de mármore e olhei fixamente para as luzes da cidade, me sentindo totalmente desconectada do mundo lá embaixo. Alistair visitava diariamente, trazendo não apenas documentos legais, mas sanduíches da delicatessen favorita dele e uma presença tranquila e estabilizadora. Ele não pressionava. Me deixou processar, me deixou lamentar pela família que acabará de encontrar e perder, e me deixou me acostumar com a escala pura e aterrorizante da minha nova realidade. A Blackwood Industries não era apenas uma empresa. Era um império. Tinha interesses em energia renovável, biotecnologia, imóveis e logística global. O portfólio era de tirar o fôlego. Alistair começou a me guiar através disso, simplificando as estruturas complexas, explicando os braços filantrópicos que meu avô havia estabelecido e delineando jogadores-chave no conselho executivo. Arthur confiava na equipe dele, explicou Alistair numa tarde enquanto sentávamos na sala de estar, cercados por relatórios financeiros. Mas ele sempre mantinha a autoridade final. Agora essa autoridade é sua, Isabela. O peso dessa declaração era esmagador. Eu era curadora de arte. Minha especialidade era pintores holandeses do século XVII, não governança corporativa do século XXI. Não sei como fazer nada disso, confessei, minha voz mal um sussurro. Não sou qualificada. Arthur não escolheu você pela sua perspicácia financeira, disse Alistair gentilmente. Ele escolheu você pelo seu caráter. Viu sua inteligência, sua integridade, sua resistência. Acreditava que você tinha uma bússola moral forte. Isso, minha querida, é mais importante que qualquer MB. A fé dele em mim era uma vela tremeluzente e frágil na escuridão da minha autodúvida. Me agarrei a ela. Comecei a ler, a estudar. Devorei os relatórios, os diários particulares do meu avô e as anotações detalhadas que deixou para mim. Um quadro começou a emergir de um homem brilhante e com princípios que exercia seu poder imenso com um senso silencioso e pensativo de responsabilidade. Ele não era um predador como Ita. Era um construtor. Foi durante uma dessas sessões de estudo noturnas, debruçada sobre um arquivo de aquisições recentes, que vi um nome que fez o sangue gelar nas minhas veias, Nike Capital Partners, a firma do Ita. Meu coração começou a bater um ritmo frenético e pesado. A Blackwood Industries era cliente importante do banco onde Ethan era sócio sênior. Haviam lidado com várias transações grandes para a empresa do meu avô nos últimos anos. Com mãos trêmulas, cavei mais fundo no arquivo. Detalhava uma aquisição hostil que a Knight Capital havia orquestrado em nome da Blackwood Industries 6 meses antes. O alvo era uma empresa menor e inovadora de energia verde chamada Solara Innovations. Lembrei de ter lido sobre isso na época. A Solara estava à beira de uma descoberta em eficiência de painéis solares. Eram os queridinhos do mundo da tecnologia ambiental. Então, de repente, sumiram, engolidos inteiros por uma entidade maior não vista. O negócio havia sido notoriamente brutal. A Nike Capital, liderada pelo Ita, havia usado todas as táticas predatórias do manual, derrubando preços de ações, lançando uma campanha de difamação contra o CEO da Solara, finalmente, forçando-os a uma venda por uma fração do valor real. O CEO, um cientista brilhante chamado Dr. Ari Storni, havia sido arruinado financeira e profissionalmente. Nunca havia conectado isso ao Ita na época. Ele foi vago, mencionando apenas um grande negócio agressivo que estava rendendo uma fortuna em bônus. Ver tudo explicado em preto e branco, o nome dele, a estratégia dele, o resultado brutal, me deixou enjoada. Esse era o homem com quem eu dividia a cama. Mas então encontrei outra coisa. Enfiada no fundo do arquivo havia uma pasta separada contendo as anotações particulares do meu avô. A letra dele era elegante mas vigorosa. Ele havia investigado o negócio da Solara por conta própria. Fim, dizia uma anotação. Analise a aquisição da Solara pela Nike Capital. Os métodos são desagradáveis, predatórios, não é como fazemos negócios. A equipe do Reis parece ter agido com um grau incomum de autonomia. Algo não está certo aqui. Outra nota era ainda mais arrepiante. Ethan Reis, o marido da minha neta. Isso é coincidência. Não posso me dar ao luxo de coincidências. A reputação desse homem é de ambição desenfreada. Temo que tenha usado sua conexão comigo, por mais indireta que seja, em sua vantagem. Meu avô sabia. Havia visto Ethan exatamente pelo que ele era, e estava à beira de fazer algo sobre isso. Naquele momento, tudo se cristalizou. Isso não era sobre vingança, não no sentido mesquinho e emocional. Não queria simplesmente machucar Ethan, isso me faria tão ruim quanto ele. Isso era sobre justiça. Era sobre retificar um erro que havia sido feito não apenas ao Dr. Thorne e sua empresa, mas aos próprios princípios pelos quais meu avô viveu.
A herança não era uma clava para bater no meu ex-marido. Era um escudo e uma espada. Era a ferramenta que usaria para honrar o legado de Arthur Blackwood. Meu propósito, antes um vazio nebuloso e aterrorizante, agora estava cristalino. Peguei o telefone e liguei para Alistair, minha voz firme, minha determinação como aço. Alistair, disse, preciso que marque uma reunião para mim. Não com o conselho da Blackwood Industries, mas com o conselho da Nike Capital Partners. A sala de reuniões da Nike Capital Partners era um altar ao ego masculino. Madeira escura, aço escovado e uma mesa ridiculamente longa que poderia ter acomodado um conselho de guerra medieval. Era o coração do reino do Ethan, um lugar onde ele havia reinado, feito fortunas e destruído vidas. Hoje, eu estava caminhando para o coração da fera. Não era a mesma mulher que assinou os papéis do divórcio 2 semanas atrás. Aquela mulher era um fantasma, uma imitação pálida de si mesma. A mulher que caminhou pelas portas duplas daquela sala de reunião era Isabella Rossi, presidente da Blackwood Industries. Havia passado os últimos 3 dias me preparando com Alistair e uma equipe escolhida a dedo dos melhores analistas legais e financeiros da Blackwood. Havíamos peneirado cada detalhe da aquisição da Solara. Havíamos mapeado a estratégia do Ethan, seus negócios pelos fundos, as linhas éticas e potencialmente legais que havia cruzado. Estava armada não com emoção, mas com fatos, números e um senso inabalável de propósito. Minha entrada causou uma onda de confusão. Os membros do conselho, uma coleção de homens grisalhos de listras finas, esperavam uma revisão trimestral de rotina. Não estavam esperando por mim, e certamente não estavam esperando ver Ethan Reis, seu menino dourado, seu negociador mais agressivo, ficar de uma cor fantasmagórica de branco. Ele estava em pé na cabeceira da mesa quando entrei, ladeado por Alistair e 2 dos meus advogados. A boca se abriu ligeiramente, um lampejo de choque puro e puro nos olhos. Ele havia visto as manchetes. Claro, o mundo havia visto. Mas para ele, eu ainda era apenas Izzy, a artista ingênua. Provavelmente imaginava que eu estava numa farra de compras em Rodeo Drive, desperdiçando minha fortuna. Nunca, nos seus sonhos mais selvagens e arrogantes, imaginou que eu estaria aqui na sala de reuniões dele, no mundo dele. Um homem emproado que reconheci da minha pesquisa como CEO da firma, Marcus Thorne, se levantou. Senhora Rossi, que surpresa inesperada. Não sabíamos que se juntaria a nós. Peço desculpas pela intrusão, Sr. Thorne, disse, minha voz calma e clara, não traindo nada da adrenalina correndo pelas minhas veias. Estou aqui hoje na minha capacidade como nova chefe da Blackwood Industries, seu maior cliente da firma. Acredito que um assunto de alguma urgência requer nossa atenção imediata. Caminhei para a cadeira vazia diretamente oposta ao Ethan e sentei, colocando minha pasta de couro na mesa com um baque silencioso e definitivo. Alistair e minha equipe tomaram seus lugares ao meu lado. A dinâmica de poder na sala havia mudado tão palpável que era quase uma força física. Ethan finalmente encontrou sua voz. Estava tensa e apertada. Izzy. Isabella. O que é isso? Se você tem algum problema, deveria ter me ligado. Encontrei seu olhar através da extensão reluzente da mesa. O homem que um dia amei. O homem que um dia temi. Agora, não sentia nada além de uma determinação fria e clara. Isso não é assunto pessoal, Ethan, disse, meu tom nítido e profissional. É negócio. Especificamente o negócio da aquisição recente da Solar Innovations pela Blackwood Industries, um negócio que você supervisionou pessoalmente. O murmúrio nervoso passou pela sala. Os outros sócios se mexeram nas cadeiras caras, trocando olhares inquietos. Essa foi uma aquisição altamente bem-sucedida, gaguejou Ethan, tentando recuperar o equilíbrio. Um dos negócios mais lucrativos do último ano fiscal. Lucrativo para quem exatamente? Rebati, abrindo minha pasta. Foi certamente lucrativo para você com seu bônus recorde. Foi lucrativo para esta firma, mas foi alcançado através de métodos que a Blackwood Industries considera eticamente questionáveis e prejudiciais à reputação. Procedi a explicar ponto por ponto brutal. Usei o mesmo jargão corporativo que ele havia usado como arma para me fazer sentir pequena. Falei de due diligence, responsabilidade fiduciária e integridade da marca. Detalhei a campanha de difamação contra o CEO da Solara, fornecendo evidências de artigos plantados e trolls online pagos. Delineei como a Nike Capital havia aproveitado seu conhecimento interno do interesse da Blackwood para vender a descoberto ações antes do anúncio da aquisição, uma prática que beirava a manipulação de mercado. A cada frase, a cor sumia mais do rosto do Ethan. A máscara do charme confiante havia ido embora, substituída por uma fúria desesperada e em pânico.
Estava sendo desmontado peça por peça na frente dos próprios homens cujo respeito ansiava acima de tudo. Portanto, concluí, minha voz soando com uma autoridade que não sabia que possuía. A Blackwood Industries está oficialmente lançando uma auditoria independente em grande escala de todas as transações tratadas pela Nike Capital Partners nos últimos 24 meses, com foco específico na aquisição da Solara. Estaremos congelando todos os negócios atuais e futuros com esta firma até que a auditoria esteja completa. Silêncio. Um silêncio grosso e atônito encheu a sala. Isso não era apenas um tapa no pulso. Era uma declaração de guerra. Perder a conta da Blackwood seria um golpe catastrófico para a firma. E então um som pequeno e perturbador quebrou a tensão, um clique-claque suave de saltos no mármore. As portas da sala de reunião se abriram novamente e Chloe Sterling deslizou para dentro, um sorriso brilhante e alheio no rosto. Estava carregando uma sacola de compras da Chanel. Ethan, querido, desculpe interromper, gorjeou. Mas estava bem ao lado e pensei. Se interrompeu, o sorriso vacilando enquanto absorvia a cena. Os membros do conselho com cara séria, minha equipe legal formidável e Ethan, que parecia ter visto um fantasma. Os olhos dela finalmente pousaram em mim, sentada à mesa como se fosse dona do lugar. O rosto perfeitamente maquiado registrou um lampejo de confusão, depois horror crescente. Havia entrado esperando testemunhar outro triunfo do noivo. Em vez disso, tropeçou na execução pública dele. E pela primeira vez, viu as rachaduras na fundação do homem poderoso ao qual se anexou. Viu fraqueza. Ethan a encarou, a expressão uma mistura de fúria e humilhação. A presença dela foi a indignidade ridícula final no seu desenrolar. Fechei minha pasta. Estaremos em contato, cavalheiros. Me levantei e saí da sala, minha equipe me seguindo. Não olhei para trás. Não precisava. Conseguia sentir a destruição que havia deixado para trás. O jogo havia sido jogado. E pela primeira vez na minha vida, eu havia vencido. A cobertura minimalista e pristina que um dia foi minha prisão agora se tornou a do Ethan. Era uma casa showroom, toda de couro branco, cromo e vidro projetada para impressionar, não para confortar. Agora suas linhas frias e limpas pareciam zombar dele, refletindo seu próprio desenrolar. O aftermath do confronto na sala de reunião foi rápido e brutal. A notícia da auditoria da Blackwood Industries mandou ondas de choque pela comunidade financeira. As ações da Nike Capital despencaram. Os sócios do Ethan, homens que haviam batido nas costas dele e compartilhado charutos para comemorar o negócio da Solara, agora o tratavam como um leproso. Estavam se distanciando, protegendo os próprios interesses, se preparando para oferecê-lo como cordeiro sacrificial para apaziguar seu cliente mais importante. A panela de pressão da vida dele estava chegando a um ponto crítico, e a máscara do Ethan Rei charmoso e invencível estava começando a rachar e descascar. O homem por baixo era alguém que eu havia visto apenas em vislumbres durante nosso casamento, um homem consumido por uma raiva narcisista aterrorizante. Chloe era o alvo principal dessa nova fúria. Ela, que havia sido escolhida pelas qualidades decorativas, agora era testemunha da humilhação dele, e ele não conseguia suportar. Que diabos você estava pensando? Ele gritou para ela na noite depois da reunião do conselho, a voz ecoando no espaço vazio e cavernoso da sala de estar. Jogou a pasta contra a parede, espalhando papéis pelo chão de mármore branco. Entrando lá com suas sacolas de compras como uma idiota sem cérebro. Queria me fazer parecer ainda mais patético. Chloe, que estava acostumada a ser elogiada e mimada, se encolheu. Toda a estratégia de vida dela havia sido se anexar a um homem poderoso, ser a parceira bela e prestativa de um vencedor. Não tinha manual para isso. Eu não sabia. Ethan, chorou, a voz fina e pronta. Como eu ia saber que ela estaria lá? Sua ex-mulher, o que ela está fazendo? Ela está tentando me destruir. Ethan riu, um som áspero e feio. Aquela curadorazinha patética que peguei do pó. E ela acha que pode me destruir. Começou a andar de um lado para outro como um tigre enjaulado, os movimentos bruscos e violentos. É aquele velho, Finn. Ele está puxando os cordões. Ela não é inteligente o suficiente para ter bolado isso sozinha. Provavelmente nem consegue equilibrar o próprio talão de cheques. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma lasca de dúvida claramente havia criado raízes. A mulher que viu naquela sala de reunião não era a mulher de quem se divorciou. Aquela mulher havia sido equilibrada, articulada e totalmente no comando. Havia usado a própria linguagem dele contra ele com a precisão de um cirurgião. Ele havia criado uma narrativa da fraqueza dela por tanto tempo que havia chegado a acreditar nela. Agora essa narrativa havia sido despedaçada, e a dissonância cognitiva estava o deixando louco.
Na semana seguinte, as coisas se deterioraram. As descobertas preliminares da auditoria vazaram para a imprensa, detalhando as táticas antiéticas usadas no negócio da Solara. Ethan foi colocado em licença indefinida da firma. Suas ligações para os sócios não foram atendidas. Seu mundo, que um dia foi o universo que girava ao redor dele, estava rapidamente encolhendo. Bebia pesadamente, os dias um borrão de uísque caro e monólogos amargos e divagantes. Descontava na Chloe pelas menores coisas. A forma como carregava a lava-louças, o som dela digitando no telefone, a mera presença dela na sala. O charme havia ido embora, substituído por uma crueldade crua e desesperada. Chloe observava, a mente calculista preocupada. Havia atrelado sua carroça a uma estrela, mas a estrela estava despencando para a terra numa bola de chamas. A atração dela por ele havia sido inteiramente baseada no poder, status e riqueza dele. Com essas coisas indo embora, o que sobrava? Um homem amargo, raivoso e derrotado, um passivo. Começou a fazer preparações silenciosas. Passava os dias não comprando na Michigan Avenue, mas em reuniões discretas em cafés quietos. Uma era com um publicitário para discutir como gerenciar a narrativa do término com um financista desgraçado e de alto perfil. A outra reunião, mais importante, era com um dos advogados de divórcio mais impiedosos de Chicago. Chloe era produto de um mundo superficial e transacional e não era nada senão pragmática. Estava se preparando para cortar as perdas e seguir em frente. Uma noite, chegou em casa para encontrar Ethan sentado no escuro, uma garrafa meio vazia de Macallan na mesa de vidro ao lado dele. "Onde você estava?" murmurou, os olhos vermelhos. "Estava com amigas", mentiu suavemente. Ele a olhou com uma expressão estranha e patética. Era um apelo desesperado por algo. Tranquilização, lealdade, pena. "Eles vão me demitir, Chloe. Vão pegar tudo." Por um momento, um lampejo de algo, talvez simpatia genuína, passou pelo rosto dela, mas foi rapidamente extinto, substituído por uma avaliação fria e dura da situação. Este era seu momento para dar a volta por cima. "Bem, Ethan", disse, a voz desprovida da afetação borbulhante usual, "talvez você devesse ter pensado nisso antes de subestimar sua ex-mulher." Passou por ele, os saltos clicando decisivamente no chão de mármore, e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Ethan ficou sozinho na escuridão, as palavras pairando no ar como uma sentença de morte. Havia perdido a empresa. Havia perdido a reputação, e agora havia perdido seu prêmio. Estava total e completamente sozinho, um rei deposto em seu próprio castelo frio e vazio. E a arquiteta da destruição dele era a única pessoa no mundo que tinha tanta certeza de que já havia derrotado. Enquanto o mundo do Ethan estava implodindo, eu estava entrando num novo. Alistair arranjou para eu visitar a propriedade do meu avô, um lugar que agora possuía mas nunca havia visto. Não era uma mansão moderna e chamativa como a que Ethan cobiçava. Era uma mansão histórica de pedra aninhada numa propriedade arborizada e extensa em Lake Forest, uma hora ao norte da cidade. Era um lugar de elegância silenciosa e sóbria, um lar que havia sido vivido e amado por gerações. Caminhar pela porta da frente foi como voltar no tempo. O ar cheirava a livros velhos, cera de abelha e um traço fraco do tabaco de cachimbo que meu avô fumava. A casa estava cheia não de móveis de grife modernos, mas de peças confortáveis e bem amadas, fotografias de família e arte. Tanta arte. Meu avô, descobriu-se, havia sido um colecionador de gosto e paixão imensos. As paredes estavam forradas com pinturas que eu só havia visto em museus. Um Whistler pequeno e sombrio, um cassate vibrante, um esboço preparatório de Degas. Meu coração de curadora doía com uma alegria agridoce. Era uma linguagem que eu entendia. Era uma parte dele que se sentia instantaneamente familiar. Alistair me deu a chave do escritório particular dele. Era um santuário. Uma sala forrada do chão ao teto com estantes, uma poltrona de couro grande e gasta posicionada perto de uma lareira de pedra. Este era o coração do homem, e foi aqui que comecei a realmente encontrá-lo. Encontrei os diários dele, décadas deles, cheios da sua letra elegante e aranha. Escrevia sobre negócios, viagens, pensamentos sobre filosofia e política, mas principalmente escrevia sobre a filha Sofia, minha mãe. Escrevia sobre a busca por ela, suas esperanças, medos e arrependimento profundo e interminável. Vi uma jovem hoje que se parecia com ela, dizia uma entrada de 1985. Tinha o mesmo cabelo escuro cacheado que lembro da foto de bebê. Por um momento, meu coração parou. Quase gritei o nome dela, mas não era ela. Nunca é ela. Lendo as palavras dele,
Senti o abismo da minha própria dor se alargar, mas também foi preenchido com um novo senso profundo de conexão. Esta casa não era apenas uma coleção de ativos. Era um repositório da história da minha família, da minha história. Conforme a auditoria da Knight Capital prosseguia, descobrindo mais e mais dos negócios imprudentes e antiéticos do Ethan, minha perspectiva começou a mudar. Minha raiva inicial justiceira estava sendo lentamente substituída por outra coisa. Assistir a vida do Ethan desmoronar à distância não estava me trazendo a satisfação que pensava que traria. Só parecia triste, vazio. Destruí-lo não era a resposta. Essa era a forma de pensar dele, seu jogo de soma zero de vencedores e perdedores. Meu avô havia sido construtor, não destruidor. Percebi que o verdadeiro poder da minha herança não era como arma para punir Ethan, mas como ferramenta para construir algo melhor. Meu arco de redenção, entendi agora, não era sobre triunfar sobre meu ex-marido. Era sobre me mover além dele completamente. Era sobre definir meu próprio legado. Marquei uma reunião com Alistair e a equipe legal da Blackwood. Tinha um novo plano. Não quero processar a Knight Capital até o esquecimento, anunciei, para surpresa deles. E não quero ver Ethan na cadeia. Quero usar a influência desta auditoria para forçar uma resolução. Meu plano era duplo. Primeiro, a Knight Capital, sob ameaça de processo da Blackwood e potencial investigação da SEC, seria forçada a financiar um pacote de restituição completo para Solar Innovations. Forneceria o capital para relançar a empresa, restaurar os acionistas originais e devolver seu CEO brilhante, Dr. Aris Thorne, à posição legítima. Fariam certo o que haviam quebrado tão brutalmente. Segundo, queria criar algo novo, algo que oraria tanto a memória da minha mãe quanto minhas próprias paixões. Disse que estava estabelecendo a Fundação Sofia Rossi, uma organização beneficente dedicada a apoiar artistas emergentes e financiar programas de educação artística em escolas carentes de Chicago. Seria dotada com 50 milhões de dólares iniciais da propriedade Blackwood. Era meu próprio sonho, aquele que Ethan havia menosprezado por uma década, agora sendo realizado numa escala que nunca poderia ter imaginado. Era uma forma de retribuir, criar beleza e oportunidade, transformar a dor do passado numa promessa para o futuro. Alistair Finn me olhou, um sorriso lento e orgulhoso se espalhando pelo rosto. Arthur teria ficado incrivelmente orgulhoso de você, Isabela, disse, a voz grossa de emoção. Em pé no escritório do meu avô, cercada pelos livros, arte e memória dele, finalmente senti que estava em casa. Não era